Perspectiva para o meu futuro é ter qualidade de vida. Um segura a mão do outro e todos crescem. Então, se você fizer todo dia um pouquinho, você também vai conseguir. Se você tem fé no futuro, tenha força no presente e venha fazer esse negócio junto com a gente. O sonho, ele não é perseguido, ele é atraído. Então, se você está em movimento, não tem como você não se desenvolver no negócio. Se realmente você tem sonhos, você com certeza você vai conhecer o sistema Águia Dourada. Então você nasceu, você é obrigado a vencer. Entendeu? Então, quem surfar essa onda, quem estiver antenado dentro desse processo, meu irmão, você vai crescer muito. E eu disse, cara, isso aqui é surreal. Mas quem pega esse negócio junto com o sistema Águia Dourada é sensacional. Tem muita coisa boa para ser vivida desse negócio. Aqui dentro, participou do sistema, não tem como dar errado. A idade faz a diferença. Então o sistema Águia Dourada ele começa a abrir um novo horizonte de mentalidade. Eu falei, então essa é a oportunidade que eu estava precisando na minha vida. É isso aí, começando mais um podcast aqui no Sistema Águia Dourada, voando alto. E olha, hoje nós estamos com essa pessoa maravilhosa, Dona Daiane Roque. Isso mesmo, ela que é enfermeira padrão, tá? E também supervisora junto do time Sistema Águia Dourada com a multinacional Forever Living. Ela que conhece os nossos produtos, tem algo a falar muito importante sobre a experiência em usar os produtos Forever e está aqui conosco agora, né, neste podcast. Seja bem-vindo, Dona Daiane Roque. Fique à vontade, fale para nós, né? O que é que você... Primeiro, fala para a gente o que é que você faz na sua vida e tal. E aí pode seguir falando com a gente aí, sua experiência com a Forever, tá bom? Fica à vontade, vamos embora. Então, Adriano, muito obrigado pelo convite. Tínhamos marcado em um outro momento, mas não deu certo. Porém, Deus sabe de todas as coisas. E, inclusive, o bate-papo hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Que vai ser um relato pessoal meu com produtos da Forever, tá? Legal. E gostaria de complementar em relação à minha apresentação. Eu sou enfermeira, né? Minha principal formação, mas sou também enfermeira especialista em nefrologia e saúde integrativa. E o que me fez o despertar em procurar me especializar em saúde integrativa foi Forever. Tá? Uau! Justamente pelo que a gente vê em relação ao que os produtos eles oferecem aos pacientes, né? Aos pacientes clientes. Enfim, mas eu tenho um relato pessoal meu para contar que assim foi bem difícil, na verdade, está sendo aqui em primeira mão, conversar com vocês sobre, porque eu não tive, né, não tive, na verdade, a coragem ainda de de gravar um vídeo para falar sobre esse relato, tá? E tudo aconteceu em novembro do ano passado, onde eu estava com meu filho, de 1 ano e 3 meses de idade, em casa, em uma tarde de final de segunda-feira, era um feriado, era uma folga. E aí, eu estava com ele na sala, foi quando ele estava mexendo em algumas coisas, em um ambiente que ele não costumava ficar sozinho, mas alguns segundos de deslize realmente meu, né? Ele pegou uma pilha, aquela que parece umas moedazinhas, umas pilhas redondas, colocou na boca e virou para mim asfixiado. E quando ele virou para mim, eu não pensei 2 vezes. O que eu fiz? Peguei ele, fiz manobra de desengasgo, ele desengasgou, vomitou. Até então eu não sabia se a pilha tinha saído ou não. O que eu tinha visto é que ele voltou a respirar. Tinha vomitado no tapete, enfim, não dava para ver, na verdade. E o que eu fiz? Coloquei ele no carro, estava sozinho em casa, minha filha estava chegando. Na hora eu coloquei os dois, estava chegando da escola, coloquei os dois no carro e corri para a unidade de pronto atendimento, referência aqui na nossa cidade. Ao chegar lá, ele foi atendido, foi feito o exame, até então não se viu, no exame não detectou que ainda tinha um corpo estranho nele. E até então ele estava bem. Voltei para casa, segui as orientações, percebi que ele estava molinho, e aí eu achei que tivesse sido a questão da manobra que eu fiz, que machucou ele, enfim. Passaram-se no segundo 2 dias, 3 dias, e aí ele começou a apresentar, no terceiro dia, febre e inapetência, sem vontade de comer. E aí o que acontece? Alberto, que é meu filho, ele não é de adoecer. Eu comecei a achar estranho aquilo ali.
Porém, ele teve uns dias anteriores uns episódios de gripe mal curada. E até então, será que de repente uma pneumonia? No quarto dia, de imediato, também algo me dizia, refaça esse exame, esse raio-x ou uma endoscopia. Algo me dizia para procurar. E aí foi quando no quarto dia, não, ele não está normal. Eu fui em um outro ambiente realizar por conta própria, questão de outros exames, e solicitei realizar um outro raio-x. Quando eu realizei o outro raio-x, foi quando percebeu que ainda estava o corpo estranho nele. Estava alojado no esôfago. Poxa, 3 dias depois, 4 dias depois. No quarto dia. No quarto dia. Lembrando que é uma criança, um bebê. Uma criança. Bebê de que até então ele um aninho não. e... Tinha 1 ano e 3 meses. ai, meu Deus. E até então ele não apresentava nada. A única coisa realmente que ele começou, no decorrer dos dias, começou a ficar tristinho. Nos primeiros dias, ok. Porque eu achei que tivesse da manobra que eu fiz, que machucou ele. Mas não, ele melhorou e depois começou a afundar novamente, a ter outros sintomas. E aí foi quando eu fui procurar por conta própria fazer um outro exame para tentar identificar. E aí foi, eu comuniquei o rapaz do raio-x o que tinha acontecido, e ele, tudo bem, eu queria que ele investigasse uma possível pneumonia e ver se realmente o corpo estranho saiu dele. E foram questão de segundos, eu só vi quando ele correu, ele disse, Dai, corra aqui. Vem olhar, o que era o corpo estranho? Disse, era uma moeda, era uma pilha que parecia uma moeda, aquela bateria que parecia uma moeda. E aí foi quando ele falou pra mim, olha, o corpo estranho ainda está nele. Nesse momento eu senti o chão abrir. Porque, querendo ou não, eu tinha noção do que uma pilha poderia fazer no organismo da gente. Eu tinha noção, mas eu não sabia o que tinha feito no organismo do meu filho. E para onde eu iria? Para uma unidade de referência. Eu voltei para onde ele foi atendido a primeira vez, porque não tinha outro lugar que tivesse os profissionais que pudessem fazer esse atendimento com ele. Então, para lá eu fui. Ao chegar lá, já cheguei, enfim, com o raio-x na mão, comuniquei o que tinha acontecido. De imediato, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico, que até então era uma simples endoscopia para fazer a retirada, mas o médico que fez a abordagem, que fez um acolhimento, ele já, de imediato, já falou que não era tão simples, porque teria os riscos dela ter descarregado nele. E fomos realizar, né? Porque eu não poderia deixar. Quanto mais tempo passasse dentro dele, mais ela ia corroer. Caramba. E aí foi quando, tudo bem, entrei no centro cirúrgico com ele e foi no momento que eu deixei meu filho, ele foi sedado, eu não podia ficar na sala mesmo, eu fiquei da sala do lado, na sala de recuperação. A equipe, tenho muito a agradecer a toda a equipe, foram profissionais que eu nunca vi na minha vida, mesmo sendo da mesma cidade, do mesmo meio, mas foram profissionais que eu nunca vi. Mas eu me senti realmente abraçada pelo Espírito Santo com aquela equipe, tá? E aí foi quando eles tentaram, por diversas vezes, fazer a retirada do objeto e não conseguiram. E o médico que estava à frente, o endoscopista que estava à frente, ele já tinha entrado em contato com outro profissional, que era chefe do serviço, para tentar novamente. E aí foi quando as coisas foram desandando, na verdade, né? E eu percebendo que não estava conforme. E teve um momento que eu lembro que veio um profissional, não vou adentrar para não fazer exposição, mas eu lembro que teve um profissional que ele veio até mim com um semblante desesperado e dizia, mãe, manda parar, por favor, pelo amor de Deus, manda parar. Se fosse o meu filho, eu mandaria parar, manda parar, deixa para lá. Enfim. E aí eu disse, não, se ele está aqui, Deus tem um propósito e vai dar tudo certo. E naquele momento eu comecei a perceber os profissionais angustiados, enfim. E eu não tinha o que fazer. O que eu tinha que fazer era me ajoelhar e orar. Foi o que eu fiz, no meio do centro cirúrgico. E aí foi quando, depois de muito tempo, eu comecei a fazer a avaliação com ele pela manhãzinha, 7 e pouco da manhã. Quando conseguiu, em todos os meados de todos os trâmites que eu fui passando, os burocráticos, enfim, a parte de procedimento, quando conseguiu realizar a retirada do objeto, já era no final da tarde. Isso já estava mais ou menos para a noite. E aí foi quando conseguiu, e naquele momento toda a equipe vibrava. Só que eu ouvi uma voz que me dizia, não vibre agora, porque o difícil vai vir agora. E foi realmente o que aconteceu. Nesse momento, meu filho intercorreu, precisou ser entubado,
E aí eu vi no momento onde a equipe corria, Meu a equipe corria desesperadamente, tentando não passar para mim, mas que eu percebi, teve um momento que precisou de um tubo e não tinha o tamanho compatível com o meu filho. Foi quando eu entrei em contato com o hospital que eu trabalhava e o pessoal já mandou de imediato esse tubo para realizar a intubação dele. E aí foi quando ele foi intubado e a única coisa que eu ouvia dizer, ajoelha e ora. E foi o que eu fiz. Eu não tinha o que fazer, o que eu tinha que fazer é orar. E aí foi quando a equipe, depois de muito tempo, eles tentando, estabilizaram ele. E foi quando a equipe médica, juntamente com os outros profissionais, vieram conversar comigo. Nesse momento eu estava sentada, e aí o médico puxou a cadeira. Aquela cena de filme, realmente, literalmente. Nesse momento, eu estava do outro lado do muro. Eu estava como paciente, como acompanhante, enfim. E foi uma das piores baques que uma mãe poderia ouvir. Eu não vou esquecer nunca que a palavra foi: mãe, seja forte. Quando o médico falou isso para mim, mãe, seja forte, aquilo ali. Meu Deus. E aí eu pode falar, doutor, o que aconteceu? Qual o quadro do meu filho? Nesse momento ele estava na outra sala entubado. E aí ele falou que realmente o pior tinha acontecido, a pilha ela estourou, ela corroeu dentro dele, ele estourou totalmente, corroeu dentro dele. Tinha uma fístula, que era uma lesão entre a traqueia e o esôfago. Eu vou deixar a imagem aqui para você mostrar para o pessoal, tá? Inclusive com laudo, com tudo. E aí ele me mostrou essas imagens e eu perguntei a ele, conversei com ele, doutor, mas me conte, eu estou entendendo que é grave, mas me conte, o senhor já pegou quantos casos sobre esse? Porque eu gostaria de entender, porque não é da minha área. E aí ele falou, não, peguei alguns casos, só que eu percebi que ele estava desconversando, para me manter tranquila. E aí eu repeti novamente, doutor, igual a esse, o senhor pegou quantos casos? Ele, mais uma vez, disfarçou. E aí foi quando eu peguei no braço dele e disse, doutor, igual a esse, quantos casos o senhor já pegou? E foi quando ele falou para mim, disse, 30 anos de profissão, nenhum. E eu perguntei para ele, doutor, qual a tua religião? Ele falou, eu tenho várias religiões, né? Eu falei para ele, eu disse, olha, doutor, deixa eu falar para o senhor. O Deus que eu sirvo, ele é um Deus que ele tirou meu filho dessa intercorrência e a recuperação do meu filho vai ser em dias e não vai ter nada disso que vocês estão falando. Disse, mãe, mas você está entendendo, você está vendo a gravidade, está vendo a lesão? Eu estou vendo como o senhor está realmente me falando, está me explicando, eu estou vendo todas as imagens que o senhor está me mostrando, porém não vai ter nada disso. E o senhor vai ser testemunha sobre o meu relato de fé. E aí ele falou, assim, espero, porque realmente eu quero ser testemunha. E até então, eles estavam já entrando em contato com a equipe, que era referência nessa área em Maceió, certo? E foi quando a equipe pediu para que ele, de imediato, tirasse o meu filho do tubo. Porque o tubo ele iria aumentar a pressão, iria aumentar a lesão. E aí foi quando ele, não, a gente vai precisar tirar o tubo, tirar ele do tubo, e eu vou precisar que ele lute. E eu falei, pode tirar, doutor, porque ele vai lutar. E foi quando eles voltaram para o centro cirúrgico. Eu não cheguei a ver meu filho entubado, graças a Deus, assim, eu acho que seria uma das cenas mais fortes, né, de tudo que eu já vi, mas enfim. E aí foi quando eles tiraram o tubo e voltaram com ele para mim para a sala de recuperação. Ele teve um momento que descompensou. Eu pedi para colocar ele no colo. As meninas, não, deita aqui no leito com ele. Eu deitei, ele continuou descompensado. Eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu colocar ele no meu colo. Foi quando eles deixaram, eu coloquei ele no colo. Quando eu coloquei ele no colo, parecia mentira. Mas o monitor ficou lá, coisa mais linda. Tudo, os parâmetros, tudo normal. E aí, a transferência. Chega mais uma vez os médicos para mim e falam, olha, aqui ele não fica nem mais um minuto, porque eu não tenho suporte para dar para ele. Aqui é o Maceió ou Recife. E a referência nossa é Maceió. Tudo bem. E, de preferência, vamos transferir ele de helicóptero, porque não sabemos, pela gravidade dele, a gente ir no terrestre, poderia ter alguma complicação. Só que aí já estava à noite e não poderia ir no aéreo. E eles não tinham suporte para dar para mim lá no hospital. E foi quando tivemos que a USA foi acionada e fomos transferidos, né? Uhum. Chegando lá, toda a equipe já sabia de
de toda a história, porque eles conversam entre, né? E foi quando a equipe, mais uma vez, a médica que me recebeu juntamente com a equipe, mais uma vez, veio sentar comigo para conversar, explicar a situação dele. E foi quando ela me disse: mãe, peça licença do seu trabalho. Disse, licença do meu trabalho? Mas como assim, licença do meu trabalho? Não, porque não sabemos como vai ser a recuperação do seu filho. E aí foi quando eu falei: não, doutora, mas eu quero entender, me explique mais um pouco. Já teve algum caso assim parecido, que vocês pegam alta complexidade? Não, igual a esse do seu filho, não. Porque eu gostaria de entender o tempo. Eu sei que cada pessoa ela tem um tempo, né? E quando se trata de criança, a gente sabe que tem uma perspectiva em relação a uma melhora mais rápida. Porém, pelo quadro do meu filho, eles não esperavam essa melhora. E aí foi quando todas as equipes que entravam lá, era a mesma história que eu ouvia. Que tinha fístula entre a traqueia e o esôfago, e realmente, como eu disse, eu tenho as imagens, né, das lesões, tenho todo o laudo. E foi uma história que percorreu todo o estado, onde outros profissionais discutiam o caso, até chegava até mim, e nem sabiam que era o meu filho, enfim. E era o que eu ouvia, que realmente, pelo quadro dele, aguardavam que ele rebaixasse. E, como enfermeira da integrativa, como consumidora e conhecedora dos produtos Forever, e meu filho já fazia uso, a gente já faz uso em casa, né? Eu sei que ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, eu sei os benefícios que traz, e eu sei também a fragilidade de uma pessoa quando está internado no leito hospitalar. Sim. O que o meu filho utilizou durante os 24 dias que ficou interno foram 7 dias de antibiótico e nada mais, tá? Teve algumas outras medicações, mas era um protetor gástrico, não era exclusivo para ajudar a lesão. Diversas vezes, eram diversas equipes, eu cheguei na equipe e disse: olha, eu sou enfermeira, atuo na área integrativa, eu sei dos benefícios, eu gostaria de adicionar esse suplemento para ajudar na recuperação do meu filho. Diversas vezes eu recebi um não, mas não foi um não grosso, foi um não, vamos ver depois, não, podemos ver. Mesmo sabendo que é um alimento, não é um remédio. Não é um né? remédio, é uma Não coisa... vai causar, como é que vocês falam, a linguagem não é alopático que iria causar uma overdose ou coisa do tipo, era uma coisa natural. Uma coisa que iria trazer benefícios. Só benefícios, não iria trazer nada né? de... Até porque a gente sabe que são nutrientes que tem no nosso organismo. Isso. E nesse processo que meu filho estava passando, ele precisava melhorar o processo da imunidade para ter uma ótima cicatrização, para ter uma melhora, acelerar a cicatrização. Isso. E aí eu recebi não. E não, só que sim, realmente não foi um não seco, foi um não com cuidado. Não profissional. Um não profissional. Mas meu coração não se conformou. E aí eu pedi a minha irmã, disse: olha, coloque na mala e coloque uma seringa. Meu Deus. Isso é um relato de, infelizmente, uma profissional. Não estou de maneira nenhuma alienando para que façam, não. Tá? Eu fiz porque eu tenho conhecimento científico e eu sabia realmente o que eu estava fazendo. Isso. Até porque o meu filho já fazia uso, enfim. Profissional, mãe, uma série de coisas envolvidas aí, né? Profissional, mãe, um caso altamente complexo, né? Dá pra sentir. Você falando assim, eu fico... Você falando e a minha mente aqui, caramba, que complexidade, né? Um paciente, bebê. Eu tenho um bebê, acho que é da mesma idade dos nossos filhos, né? Meu Deus, você falando aí, chega... O coração sangra aqui. Ele ficou em uso de sonda, certo? Devido à lesão que tinha, a fístula. Ele ficou em uso de sonda, então não podia se alimentar de forma oral, era tudo por sonda. E aí foi quando eu comecei a introduzir. Começou sonda. Ao suquinho de aloe. O suquinho de aloe. Que é esse aqui. Esse aqui. O aloe bisampir. Esse aqui, que inclusive ele começou... Até então ele estava em relação, que eu tinha comentado, que tinha suspeita em relação à pneumonia, que não era pneumonia, né? Realmente era o corpo estranho, o objeto, que estava no processo infeccioso, inflamatório infeccioso já. Mas no decorrer do tempo de internação, ele começou a apresentar pequenas lesõezinhas no pulmão, tá? Porque a gente sabe a fragilidade de ficar interno, né?
E foi quando eu disse, não, peraí, eu tenho que trazer algo que possa melhorar o meu filho, tá? Então, assim, eu sei que primeiramente foi o Senhor. Amém. Eu fui ouvida. Mas esse rapazinho aqui, foi o que eu coloquei pra ele na sondazinha 3, 4 vezes ao dia. Eu ofertava pela sonda juntamente com a água. Eu ofertava. Que a médica não me escute. Teve uma médica que, assim, depois de alguns dias, ela pegou a causa do meu filho. Eu tenho muito a agradecer a ela. Ela foi a única que eu não tinha abordado em relação a colocar, porque eu já vinha dando ao meu filho. Mas, primeiramente, é o Senhor, de verdade. Mas esse rapazinho aqui foi o que me ajudou na recuperação do meu filho. Ele foi criando energia, né? Imunidade. Ele, pra você ter uma ideia, ele ficou nos primeiros dias bem tristinho, bem, assim, foi submetido a várias sedações também, porque foram vários exames, várias avaliações, várias equipes para avaliar ele. E aí eram muitas sedações, enfim. E aí teve os momentos que ele estava realmente ficando fragilizado. Um adulto. Um adulto fica numa unidade de terapia intensiva, poucos dias já fica lá fraquinho, né? A convalescência nutricional vai lá embaixo. Exatamente. Muito fraco. Imagine um bebê mesmo. e com uso se alimentando só por sonda. Minha nossa. Uma criança que até então saudável, meus filhos, eles mal gripam. Acabam gripando porque é normal, mas são crianças bem saudáveis mesmo, tem realmente a imunidade muito boa. E aí eu percebi que ele começou a rebaixar. Tanto é que começou em outro exame que foi feito, começou a ter algumas manchinhas no pulmão, que já tinha uma indicação de uma pneumonia que até então ele não tinha. Sim, porque aquela coisa, uma puxando a outra, né? Uma coisa, uma complicação, puxa a outra, vai. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a ofertar o Aloe Beats. Você Beats. falando aí, vamos abrir ele aqui pra gente tomar e ao vivo, tá? Deixa eu abrir aqui. Você fala, esse produto é o pessoal que tá assistindo, tá? Antes era uma outra embalagem, né? Aí a Forever Mundial, né? Ela acabou melhorando ainda mais e mudou a embalagem para ficar uma embalagem biodegradável, né? Aí ficou nessa embalagem aqui. É um produto que tem todos os selos de qualidade a nível mundial, né? O selo Coxa, o selo Islâmico, o selo Halal, o selo internacional da Aloe Vera, né? Deixa eu dar uma mexida aqui. Ele vem com pêssego, então ele é super gostoso. Deixa eu ver. Bom tomar geladinho e tal, é um produto natural. Né? Eu gosto de tomar geladinho, mas toma de qualquer jeito aqui, in natura mesmo, tranquilo. Aí, deixa eu tomar logo. É muito gostoso. Ele veio melhorado, né? Eles melhoraram a fórmula. 100% natural. É como se você estivesse tomando a planta viva, a aloe vera. Sabendo-se que existe mais de 400 espécies de aloe veras catalogadas. Que pode ser usada tranquilamente, engolida, é a Aloe barbadensis Miller. É uma espécie, né? Que foi descoberta por este cientista e o nome Miller, né? E aí ficou conhecida como Aloe barbadensis Miller. Estou falando isso porque em um relato como esse chega a ser muito de impacto, né? Muito forte. Né? Na verdade, eu sabia que teve esse caso, tudo, né? A Clécia me falava, minha esposa, a gente ficava com o coração na mão e orando que vai dar tudo certo. Mas eu ainda não tinha conversado, né, com a Day assim, e foi justamente agora, nesse podcast, ela falando sobre isso. Então, é algo assim que realmente chega a ser também muito, para quem é papai, mamãe, tem crianças, né? Todo cuidado é pouco. Exatamente. Eu sou pai, né? Eu sei o que é isso. Inclusive, o meu bebê é a mesma idade do filho da Day, acredito que são bem pertinho ali a idade. E é questão, como a mamãe falou agora, é segundos. É questão de segundos, é impressionante, né? E aí, ó, de repente um brinquedinho, que eu não sei como foi essa pilha, mas é um brinquedinho, né? Um brinquedinho ali, pã, super inocente o brinquedo, pegou a pilhinha e pã, né, acabou engolindo, ingerindo e ficou... Então, no caso, não desceu a pilha, né? Desceu, até o estômago. ficou presa no esôfago. Meu Deus do céu. E aí foi onde ela realmente descarregou e corroeu. Minha nossa, mano. Como eu falei, eu vou deixar as imagens para vocês verem, realmente, a imagem do antes e do depois, certo? E para você entender sobre a complexidade, teve alguns momentos que estavam falando até em enviar o meu filho para o Rio de Janeiro, para
que uma equipe, ela fizesse um acompanhamento com ele, e era um acompanhamento experimental, para você entender a gravidade. A gravidade que ele estava. Então, assim, eu não ouvia, principalmente nos primeiros dias, eu não ouvia perspectiva positiva. Eu não ouvia. Tanto é que agora há pouco tem uma colega minha, que é médica, e aí até um relato dela, ela até falou, ela disse, Dai, você lembra que eu falava, que ela mora em Maceió? Dai, você lembra que eu falava com você todos os dias, várias vezes ao dia, e que eu queria falar, vem aqui pra minha casa, ficar te dando suporte? Se lembro. Olha, agora eu vou te falar porque já passou. Mas eu tenho um colega também, que é médico, e aí tava no grupo deles sobre o caso do seu filho, e que o que eles conversavam é que ele não iria escapar. Que ele não iria sobreviver. Era o que eles conversavam. Eu disse, não, mas não se preocupe. Ela ficou até meio assim de conversar comigo sobre. Mas aí foi quando eu relatei para ela, não se preocupe, porque não foi a primeira vez que eu ouvi, né? Eu sei que tem uma história muito de fé mesmo, sobre o que aconteceu na vida do meu filho. Mas tem um trecho bíblico que fala assim, faz que eu te ajudarei, não tem? Então, realmente, através da ciência, certo? Com embasamento em ciência, sim, é onde eu pude estar trazendo para o meu filho. E hoje a gente colhe a melhor, aí né? quando você começou a ministrar o produto, né, para ele tomar, esse aqui, o Aloe Beats, quanto tempo você começou a já perceber que ele foi começando a reagir positivamente e tal? Olhem, por incrível que pareça, no outro dia, o Roberto já estava outro menino. Estava ativo. Inclusive, foi quando algumas pessoas da família foi visitar ele e percebeu que ele já estava, então, ele tá outro menino, o menino tá bem. Aí dizia, não, traga o menino pra casa porque ele tá bem. E aí foi quando, depois chega a arrepio você falando essas coisas, depois de chega a todos dar um- esses dias internos, né, a gente precisava de uma outra endoscopia para realizar uma nova avaliação, uma nova abordagem para saber como era que estava. E aí foi quando nós fomos transferidos para outro hospital, porque a questão do aparelho infantil não se tem em todos os hospitais de Alagoas, até particular a gente tentou, não conseguiu. E foi quando a médica também, que já sabia de todo o caso, até quando chegou até a mim, esse é o menino, o famoso menino da pilha, me falaram que a história dele é um milagre. Ela brincou, vou ver se é um milagre agora. E aí ela me relatou, ela disse, não, pelo quadro dele, pelas as imagens que eu vi, eu nem esperava que ele tivesse assim, vou ser sincera com você. E foi quando ela fez a outra avaliação, a outra reabordagem, e veio conversar comigo, ela disse, olha, não esperava que ele estivesse assim. Eu sabia, assim, que a criança, ela tem um processo de cicatrização bem, mas eu não sabia que era tão bem. Eu nunca vi uma cicatrização tão intensa, tão rápida, quanto está sendo a do seu filho. Realmente, o seu filho é um milagre. Que maravilha, meu Deus do céu. Né? Então, assim, naquele momento foi só chorar, agradecer ao Senhor. Ele teve uma cicatrização tão intensa que teve um processo de estenose, que foi uma cicatrização realmente além. E aí ele precisou ficar mais alguns dias de sonda. Fui liberado para casa com ele, com sonda, por ser enfermeira. A equipe confiou em eu levar ele para casa, né? Até porque para não estar expondo ele mais tempo no hospital, porque a gente sabe de todo o processo, enfim. Mas, graças a Deus, hoje meu filho não tem nenhuma sequela. Amém. Sobreviveu e não tem nenhuma sequela. Meu Deus do céu. É um grande guerreiro, é um milagre mesmo, né? Ah, meu Deus. Eu fico até sem como conversar aqui sobre isso, né? Porque quem é pai e mãe tá assistindo um relato como esse, é impossível você não ficar... Claro que não consegue chegar ao que um pai e uma mãe passam, né? Os que estão ali próximos, mas mesmo quem está distante, escutando um relato como esse, toca. É muito tocante, é muito... né? O coração aperta mesmo. Bom, e aí ele começou a recuperar, tomando Aloe Beats, né? Se a gente for falar aqui da aloe vera, o poder da aloe vera, né? Os egípcios já usavam aloe vera, né? Falando na Bíblia sobre a aloe vera, é algo realmente de forte impacto positivo na saúde de qualquer ser vivo, fazer o uso de uma excelente aloe vera. E aqui nós estamos vendo esse relato. Se você chegou agora no canal, eu vou te falar,
assiste esse vídeo depois do começo. Pega essa história aqui. Eu tô falando com a Daiane Roque. Ela que tá contando aqui um relato muito forte, né, sobre o bebê dela, um filhinho dela, que teve um caso assim, muito difícil, que foi ingerir uma pilha, né? E aquelas pilhas tipo moedinha, redondinha assim. Acabou que foi bem complexo, mas com a graça de Deus tudo certo, né? Resolvido, em casa, feliz, curtindo o bebê, tá todo mundo tranquilo. E ela falando do uso do aloe vera, do aloe beats em especial. Mas, Daiane, e o que mais você quer contar aqui, de repente, para as mamães, os papais? Quer mudar de assunto? Fique à vontade. Nós temos tempo para isso, tá? Quanto tempo ainda Estamos temos? com 30 minutos apenas, tá? Você fica à vontade, o que é então- que você quer falar? De antemão, já quero agradecer. Quem chegou no canal agora, enquanto a Dai pensa ali, olha, se inscreve aí no canal, aperta o sininho. Todo o conteúdo que a gente vai colocando aqui no canal do YouTube aqui da Adriana Aristides, você já vai recebendo em primeira mão, já vai assistindo aí, curtindo, tá? Isso é muito bom. Um podcast como esse, eu volto a repetir, isso aqui é uma utilidade pública. Acaba sendo uma utilidade pública muito forte, né? Para os papais, os vovós, que cuidam dos bebês e tal. Todo cuidado é muito pouco. Todo cuidado é pouco. São anjinhos. São anjinhos que a gente precisa estar toda hora ligado, olhando, cuidando. Cada situação, cada coisa, você vê uma profissional de saúde, fez todos, quando percebeu o engasgo ali, alguma coisinha, um objeto estranho, fez todo o procedimento, tudo bonitinho, né? E aí, conseguiu expelir e tal, expeliu, não expeliu, corre, vai na unidade de emergência, faz tudo bonitinho. Mesmo assim, né, um vacilinho ali, passou do tempo, talvez pudesse ter sido bem complicado, mas graças a Deus tudo resolvido. E aí, Dai, fala mais alguma coisa, fica à vontade. E aí, voltando à questão dos produtos Forever, vamos lá. Enquanto você fala, eu vou tomando mais aqui, tá bom? Que eu fiquei... Fique à vontade. Produtos Forever, ele tem muito a ver correlacionado à medicina integrativa. Sim. Onde nós sabemos que antigamente utilizava-se muito a saúde integrativa. Antigamente não se existia remédios, né? Então utilizava realmente as coisas mais naturais. Verdade. E existia um tratamento com eficácia, Sim. tá? E hoje, principalmente depois do pós-Covid, veio um boom aí da saúde integrativa. E por que não utilizar na saúde integrativa produtos de qualidade? Sim. Que a gente sabe que tem referência, a gente sabe das origens e a gente sabe de todos os padrões, né? Inclusive, a Forever tem um selo islâmico, né? Que a gente sabe da importância desse selo. E realmente ela vem adentrar na medicina convencional e vem justamente integrar os tratamentos convencionais. Então, são produtos que eu indico muito para os meus pacientes. E tem resultados muito bons, tá? Muito Todos bom. você tem resultado positivo. Todos eu tenho resultado positivo. Que bom. Todos. Só pra gente conhecer mais aqui, que eu esqueci de perguntar isso. Tá, e você é enfermeira padrão. Sim. Enfermeira padrão, pessoal, enfermeira-chefe, tá? E você tem quanto tempo já de profissão? Que é Mais de 13... Não, como enfermeira, tenho uns 5 anos. enfermeira-chefe, 5 anos. Mas Então, na área na de área- enfermagem, mais de 13 anos. Mais de uma década. E aí, também percebendo a necessidade do próprio mercado, né? Como você falou, depois da pandemia vem esse boom das pessoas perceberem a importância de suplementar, né? De estar com a imunidade alta. Porque essa pandemia que veio, a gente passou por uma guerra aí, que era um vírus, e quem não estava tão bem com a imunidade alta, né, teve baixas, como você bem citou. E aí você descobre tudo isso que, poxa, vamos unir aqui o profissionalismo de enfermeira padrão, enfermeira-chefe, e vai para uma especialização poderosa que é a medicina integrativa. Como que fala? É medicina integrativa? Saúde integrativa, Saúde né? integrativa. Porque ela vem baseada da medicina integrativa, que era utilizada realmente antes, né? Há muitos anos atrás. Trata com produtos naturais. Tudo natural. Natural. Né? Onde E aí você, realmente integra. aí você faz atendimento, as pessoas buscam você. Sim, Vamos fazer aqui o mexão para o pessoal conhecer a Dai também. É aqui de Arapiraca, Alagoas. Você atende em Arapiraca ou em algum outro lugar? Arapiraca, faço atendimento também domiciliar, mas tem algumas cidades também, ciclovizinhas, que eu faço atendimento também. Meu consultório hoje é aqui em Arapiraca. Muito né? bem. E aí onde a gente realmente faz esse atendimento, tá voltado realmente na saúde integrativa, voltado
a tratamentos que venham integrar os tratamentos convencionais, tá? E, sem dúvida nenhuma, é um cargo número 1, as minhas indicações, porque eu sei o resultado. Uau. Para quem quer encontrar a Dai, Instagram. Instagram, Enfer Daiane Roque. Enfer Daiane Roque. Daiane Roque. Isso. No Instagram. Pode falar que quer divulgar o endereço, alguma coisa sua, contato, não sei o quê. Fica à vontade, o pessoal quiser te Contato procurar. é 82... Vão te procurar. Vamos procurar, né? 8299439283, tá? Tá lá o meu Instagram. Eu atendo lá na clínica Multiclean, certo? Né? Fica próximo, na rua Nossa Senhora de Fátima, próximo a Sicredi. Sim. Aqui em Arapiraca, Alagoas. Aqui em Arapiraca, em ótima localização, tá? E aí faço os atendimentos tanto a domicílio quanto também lá na clínica, onde a gente vai fazer toda a avaliação do paciente, tá? E vai realmente fazer um tratamento integrativo, correlacionado. Totalmente natural. Totalmente natural. Isso é muito bacana, isso é muito bom. E aí, confabulando com tudo isso, né, tem uma multinacional poderosa que é referência a nível mundial, que é a Forever Living, né? É a maior fabricante de suplementos e nutracêuticos do planeta. E aí você pega todo esse leque de produtos com essa empresa, com esse respaldo. Né? Acredito também, você deve trabalhar com outros produtos e tal, né? Mas você tem um relato muito forte e acredita e sabe o quanto esses produtos Forever são de fundamental importância na vida do ser humano, não é isso? Exatamente. E, Adriano, é o que eu costumo falar para os meus pacientes. Quando você vai a um médico e ele passa alguma medicação, e ele chega para você e diz, Adriano, por favor, compra o original. Isso. Porque ele sabe a qualidade. Ele sabe a procedência. O laboratório, né? Olha, busca o laboratório. Compra esse aí, né? porque ele sabe a procedência do que realmente ele está indicando para o paciente, tá? Porque às vezes a gente faz a indicação, ele tome esse... Lógico que eu não iria mandar de maneira nenhuma, vá, pegue sua babosa de casa e consuma. A gente sabe que ou adquira uma que está aí vendendo no céu na internet. A gente não sabe as procedências, né? E a gente sabe também que não são todas as babosas que são medicinais e para consumo. Sim. Então, eu realmente tenho que fazer uma indicação de uma coisa que eu tenho segurança, tá, para o meu paciente e sei o resultado. Então, o caso do meu filho foi um caso, mas eu tenho muitos pacientes que a gente tem um relato positivo. Assim como tem alguns conhecidos, que eu usei isso e fiquei bem. Eu usei isso e fiquei bem. Então, realmente não é uma empresa que a gente encontra na internet, como a gente sabe muito bem em relação às falsificações. Tá? Então, a pessoa ela vai comprar diretamente da fonte, diretamente da distribuidora, né? Isso. E realmente não tem como passar por esse processo, a não ser que você compre em site clandestino, que ela não existe, essa parte dessa venda. Realmente é só pessoas que são credenciadas que fazem, né? E a gente sabe em relação à qualidade. Perfeito. Isso é muito bom. E dá não só uma garantia para o seu cliente, paciente, como também você está em jogo também, né? Você é a profissional que está ali na linha de frente. Eu quero que meu paciente tenha resultado. E para meu paciente ter resultado, eu vou ter que ofertar um produto de qualidade para ele. Então, eu vou recomendar para ele uma coisa realmente que eu sei que tem resultado. Né? Então, uma coisa que eu uso. Como é que eu vou recomendar para você uma coisa que eu não uso? Uma coisa que eu não certifico? Então, uma coisa que eu tenho na minha rotina diária. Eu sei os benefícios que trazem para mim. Eu sei os benefícios que trazem para minha mãe, para o meu tio, para minha tia, enfim. Então, é isso que eu vou estar indicando para o meu paciente. Eu sei, eu não vou dar qualquer coisa para o meu filho, para minha filha. Eles bebem todos os dias. Eles fazem uso todos os dias. Não vou simplesmente chegar a qualquer coisa que está na prateleira do mercado, da farmácia, seja de onde for, vou comprar no site. Não consuma. Eu não sei a procedência. Então, para os meus pacientes, eu quero indicar o melhor, porque eu quero que eles tenham realmente uma coisa positiva, um retorno positivo, porque eu quero que eles retornem para mim. É o que você deu pro seu filho. Exatamente. É o que você deu pro seu filho numa hora bem... Crítica. Extremamente crítica. Fica até procurando a palavra. Extremamente colocar numa hora dessa, né? Hoje eu consigo falar sem chorar, mas antes eu nem chorava. Não saía mais nada, né? Porque travava, enfim. Mas foram momentos... Você tem 2 bebês, né? 2 filhos. Uma pequena de 7 anos e ele de 1 ano. 1 aninho. Hoje ele tá com 1 ano e 5 meses, 7 meses? 8. Tá vendo? Da idade do meu. Mesma coisa. 1 ano e 8 meses. É isso mesmo, eu tô com 1 ano e 7.
Olha só. Minha. Bom, é isso aí. Falando com Dai Rock. Ela que é enfermeira-chefe, enfermeira padrão, como vocês queiram falar aí. Também profissional da medicina, cuidados integrativos, naturais. Cuida realmente da forma natural, como tem que ser. Um relato aqui de arrepiar. Muito forte, né? Uma profissional da área de saúde que passou por uma situação com o bebê dela, filho, né? Mas sabendo a certeza do que é um produto como esse, como ela bem tocou assim, esse aqui, primeiramente Deus e tal, né? Então, realmente, eu acredito que esse podcast aqui vai tocar em muitas vidas, tá? E a certeza de saber também as dicas que ela passou, né? De como adquirir um produto fidedigno, um produto genuíno, né? Você sabe que ali está realmente o que promete-se perante a empresa, tudo certinho. Dai, a gente vai chegando aqui, né, no final, mas tem tempo. Você fica à vontade, fazer suas considerações finais, falar de repente alguma coisa que, eu lembrei disso aqui para falar, né? Porque quando a gente começa o podcast, não tem nada assim pautado, falar isso. Não tem. Podcast é podcast, é um bate-papo natural, né, que tem que ser dessa forma mesmo. E mais uma vez aqui, o podcast do Sistema Águia Dourada. Tá, e desde já, gratidão por você ter topado, né? Quando a gente bateu um papo, falou, vamos fazer um podcast, né? E você ter desprendido aí do seu tempo, que é muito valioso, e veio aqui estar com a gente e fazendo essa entrega desse depoimento, que é muito forte. Tá? Desde já, muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, falar o que você tiver no coração aí. Bom, na verdade, eu quem agradeço pelo convite, porque foi uma maneira realmente de eu expressar esse meu testemunho de fé, não só o testemunho de fé, mas o fé consciência, né? Até porque eu acredito muito que Deus ele nos usa e ele me capacitou para que eu possa enfrentar o que eu enfrentei. Eu acredito nisso, que ele me capacitou para que eu possa enfrentar o que eu enfrentei com o meu pequeno, porque se eu não tivesse o conhecimento, talvez eu não teria tido um final feliz, não sei, né? Deus realmente é quem sabe, mas eu tenho certeza que ele me capacitou primeiro e que deixar um recado também para aquelas pessoas que desejam realmente mudar de vida, realmente mudar o ciclo e ter uma oportunidade que vai depender muito de você. Primeiro que não é sobre Forever. A Forever ela vai muito além. Tá? É uma coisa que eu falo muito para algumas pessoas até não acreditam, mas a Forever é uma família que lhe abraça. Tá sempre ali com você e é uma vibe que vocês não têm noção. Então, realmente não existe, para quem trabalha naquele meio, não existe concorrência. É realmente uma rede, onde um ajuda o outro, tá? E isso aí, hoje em dia, é muito difícil. Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que talvez não trabalhem nem no mesmo nicho que você, trabalhem num nicho parecido, mas já entende que você é uma concorrência. E não é sobre isso. É sobre realmente transformar vidas, tá? E que a sua vida ela pode ser transformada através da Forever, sim. Só depende de você. Uau, muito bom. Caramba. Valeu. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado de novo, Dai. E parabéns você que ficou aí assistindo. Tá? Quer assistir de novo? Eu garanto a você que a gente finalizando esse podcast, eu vou assistir. Eu quero assistir não só mais uma vez, eu quero assistir várias vezes, tá? Porque aqui a gente, mas depois quando eu assisto, outro aprendizado muito maior, tá? Valeu, Dai. Olha, esteja convidado mais vezes aqui conosco, né? Claro, não só esse relato, falar do depoimento que você passou, mas entregar um outro conteúdo, né? Do lado empreendedor que você é muito forte, né? Essa visão que você tem de mundo, de negócios, ligado à saúde, ao bem-estar. Acredito que a gente pode já vou fazer aqui ao vivo, né? Fazer esse convite para você estar aqui conosco. Mais uma vez a gente poder estar aí fazendo essa entrega. Valeu? Obrigadão. E quer tomar o Aloe Beats, fica à vontade. Esse é o suco, tá? Eu vou tomar o meu aqui. Vamos brindar aqui, né? Vamos sim. Aí, a saúde de todos nós. Tá. Valeu, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.